Gente, boa tarde, agradeço a presença de todos vocês. Antes de começar, deixar aqui os colegas falarem, eu só queria dar um pouquinho de explicação por que eu fiz essa amostra, que as pessoas me perguntavam muito, né? Vou fazer uma amostra do James Dean, poxa, o cara só teve 3 filmes, como é que fazer uma amostra de um ator que só teve 3 filmes? Bem, eu vim fazendo mostras há um bom tempo no Rio de Janeiro, eu sou carioca e faço muita mostra no CCBB do Rio, e fico muito feliz de CCBB de São Paulo poder ter trazido essa amostra para cá. Espero que ele consiga trazer outras que a gente já fez no Rio de Janeiro, a gente até estava comentando aqui, do Dario Argento, enfim. Eu sou um tipo de curador um pouquinho diferente dos outros colegas que fazem curadoria, não que seja melhor ou pior, é só um estilo de trabalho. Normalmente o curador, ele faz um recorte na obra do autor, ele escolhe alguma coisa que ele quer debater, uma coisa que ele quer causar uma reflexão no público e faz um recorte daquela obra. Eu trabalho um pouquinho diferente. Fora fazer o recorte da obra, eu gosto muito de tentar descobrir a personalidade de quem eu estou fazendo essa amostra. O porquê disso? Porque às vezes a gente descobre algum ângulo que a gente não vai encontrar só nos filmes, que a gente vai encontrar em outras coisas. A gente até estava comentando aqui sobre o Dario Argento. Quando eu fiz a amostra do Dario Argento no Rio, há uns 2 anos atrás, eu fui à Itália, eu estive em Roma, estive no escritório do Dario Argento, eu consegui conviver com o Dario Argento 4, 5 dias, perturbando ele, conheci a família dele, conheci a Asia Argento, enfim. Por que eu fiz isso? Porque eu descobri que a mãe do Dario Argento era brasileira. E ela tinha nascido na Bahia. E ele tinha parentes em São Paulo. Então isso criou um certo apego. Ele veio ao Brasil, quis conhecer esses familiares, esteve em São Paulo, não pela mostra, mas esteve aqui meio incógnito e foi encontrar esses parentes, primos antigos, enfim. Então eu gosto de buscar isso, é um estilo, porque você acaba descobrindo algum ângulo. E aí foi interessante que eu coloquei algumas coisas na mostra do Dario Argento que não eram simplesmente só os filmes do Dario Argento. Eu botei um outro italiano, não é italiano, né? Mas fez filme na Itália, que é o Mickey Hartgay. Ele é muito conhecido porque ele foi o marido da Jane Mansfield. Era um cara que era Miss Universo. Tipo assim, tudo aquilo que o Schwarzenegger é agora, ele foi nos anos 50. Começou com Miss Universo, foi fazer cinema, casou com uma atriz, enfim. E aí eu fiquei sabendo que o Dario Argento adorava aquilo. Filmes até bem ruins, mas ele adorava. Então eu fiz um pequeno recorte desse ator dentro da mostra do Dario Argento. Então, por isso que eu gosto de ir atrás dessas informações. Inclusive tem uma mostra que a gente vai fazer em 2015 no Rio, tentar trazer para São Paulo, que é sobre o Frank Sinatra. E eu estou agora já há 1 ano. Esse ano passado eu fui 7 vezes em Los Angeles, Palm Springs, consegui entrar em contato com a última esposa do Sinatra, que é a Bárbara Sinatra, e ela tem me fornecido muito material interessante, que mostra um Sinatra diferente que a gente conhece, de máfia, de filmes, de música, de shows, da voz, mas um Sinatra família, com objetos de família, coisas interessantes, coisas que ele gostava de fazer em casa. Eu acho que isso acrescenta um pouco a curiosidade do público e também às vezes explica certas atitudes que esses artistas têm. E o James Dean não foi diferente. Meu primeiro contato com o James Dean eu tinha 14, 15 anos. Meu pai, um cinéfilo de marca maior, me botou para assistir Juventude Transviada com ele, estava passando na TV Globo, enfim. Eu me apaixonei por aquilo, acabei comprando uma biografia dele, e aí li essa biografia. Achei bem legal. Aí, uns 2 anos depois, eu encontrei uma outra biografia e li. E muita coisa de uma biografia era diferente da outra. Pareciam 2 pessoas diferentes. Parecia que tinha tido um James Dean A e um James Dean B. E aquilo foi aguçando a minha curiosidade. Eu continuei pesquisando. E aí eu tive uma vontade de escrever o meu próprio livro sobre o James Dean. Então eu faço uma pesquisa sobre o James Dean já há quase 25 anos. Eu tenho mais de 500 horas de material gravado com pessoas que trabalharam com o James Dean, pessoas que alegam que conheceram o James Dean, a família do James Dean. Tive em Fairmont mais 6 vezes, muito bem recebido. Tive na casa dele, tive no apartamento que ele morou em Nova York, em Los Angeles, garçons que serviram ele, enfim. E são histórias completamente contraditórias. É interessante como é que uma pessoa afirma uma coisa, outra pessoa afirma outra. Uma coisa eu tenho certeza, a gente nunca vai descobrir quem foi James Dean. Hoje em dia é muito mais fácil, né, com o celular, né, com as câmeras que a gente tem. Se eu fizer uma maluquice aqui, tem alguém me filmando, alguém me fotografando, e não tem como eu negar isso, né? Isso fica registrado, né? Hoje em dia está muito rápido. Qualquer coisa que você faça está sendo filmado. Você está sendo filmado o tempo todo, né? Parece até que uma coisa meio profética de George Orwell, né? Nós estamos sendo filmados, é um Big Brother o tempo todo em cima da gente. Naquela época não tinha. Então o James Dean, por exemplo, entrava num café, tomava um café, conversava com um cara 5, 6 minutos,
como ele morreu, e ele só teve 18 meses de vida, entre aspas, pública, quando ele sai para fazer filme na Califórnia, volta a Nova York para fazer teatro, depois é chamado pelo Elia Kazan e volta para a Califórnia para fazer filme, foram só 18 meses. Foi muito breve. E aí o cara morre quase que instantaneamente. Então apareceram diversas pessoas. Ah, eu conheci ele, era meu amigo, eu tomava café com ele, eu transei com ele, eu fui namorado dele, eu fui namorada dele. Apareceram diversas versões, e não tem como você dizer que não. Porque eu tô aqui no CCBB, eu cheguei aqui no CCBB hoje, era 1 da tarde. Aí eu fui comer um troço ali numa lanchonete, falei com um cara, voltei. Eu posso morrer daqui a pouco, o cara pode dizer, não, a gente, grande amigo, a gente ficou horas conversando na lanchonete, inclusive a gente se beijou. Quem vai poder negar isso? Como eu vou estar morto? Se ninguém viu, ninguém registrou, não tem como você negar isso. Então, isso foi que me deixou muito curioso nessa pesquisa. Então, olha, há muitos anos, é impressionante, eu fui atrás dessas coisas, e aí tive na cidade várias vezes, e consegui conquistar uma confiança da família que me abriu muitas dessas coisas que eu coloquei aqui para vocês assistirem, filmes caseiros, enfim. Eu trouxe algumas fotos só para vocês verem. Vocês devem ter visto muitas dessas coisas, vocês viram no filme que a gente apresentou aí agora. Mas só para vocês verem, eu estive lá no museu, o macaquinho que usou no filme, essa estátua que tem em Los Angeles, tem também em Fairmont, essa, como o próprio Phil disse, aquela janela ali, onde era o quarto de MG na casa que ele morava em Fairmont com os tios. Essa foi a primeira casa que ele morou com os pais, logo quando eles se mudaram para Fairmont, porque eles são de Marion, que é uma cidade que é 10 minutos de Fairmont. E aí, enfim, eu estive no museu. Essa é a casa que ele morava em Los Angeles, chama Oaks. A casa, na época que ele morava, não era assim. A casa pegou fogo, ficou só uma parte da estrutura. Isso tudo agora é novo. É um bairro meio afastado de Los Angeles, mas é onde que ele morava quando ele foi fazer os filmes. Esse é o gate de entrada. Vocês devem ver isso no filme também. Isso aqui é a cerca que é usada em Juventude Transviada, quando ele fica assim, levanta para poder ver a Natalie andando na rua. Enfim, isso tudo vocês viram no filme. Ó, isso eu conversando na garagem da casa com o primo dele, o Mark, e o Phil. Ó, o cimento onde ele botou a mão quando era criança. Essa é a entrada da casa onde ele morava. Enfim, a escada que subia para o quarto dele. Esse é o colégio, né, que ele estudou, que vai ser demolido. Que fizeram um colégio novo na cidade. Ó, a estátua, enfim. Essa é a Patsy. A Patsy, o pai dela, que era o dono do Villa Capri, o restaurante que ele adorava comer em Los Angeles. E detalhe, quando ele ia em Villa Capri comer nesse restaurante, ele nunca entrava pela porta da frente, entrava pela porta dos fundos e comia sempre junto com os empregados, com os garçons, com o cozinheiro. Ele não gostava de comer entre as celebridades. E essa é a filha dele, ela tem muito material, muito bacana. Ela tem essa é a casa funerária, ela tem até esse lugar que ela tem, que é tipo uma pizzaria, era onde o Gemigin às vezes comia donuts do lado. Essa é a casa funerária, lá quando ele chegou em Fairmont pro enterro, né? E aí foi em Paso Robles, quando o corpo teve um acidente. Primeiro foi para Paso Robles, que é uma cidade do lado, o corpo foi transportado para aí. Essa é a igreja onde fizeram o culto no dia do enterro. Essa igreja menor era onde ele frequentava quando criança, que fica mais ou menos 1 milha da casa onde ele morava. Ó, essa é a casa que ele morava, o lago, quem deve ter visto fotos na internet, esse lago congelava e ele brincava nesse lago com o primo, no cemitério. Esse é o ponto onde teve um acidente. Exatamente, o carro bate aqui mais ou menos nesse lado, roda 2 vezes e para naquele poste. Nessa junção aqui mais ou menos com o outro carro, né? Ele vem nessa direção aqui e ele vai nessa direção. Aí bate, o carro dele roda e para aqui. E aí eles fizeram, né, um memorial. Isso é onde o carro parou, perto do poste. Também tem um outro pequeno memorial. As pessoas põem flores, enfim, põem cigarros, muito interessante, põem cerveja. Costumes que a gente até tem aí, né? Da Umbanda e tudo mais, também tem lá. Saiu na garagem da casa dele, que o primo dele fez quase que um pequeno museu, mas ninguém pode visitar, ele só permite pessoas assim que tenham confiança, né? Isso aqui é uma árvore que um japonês, um empresário que gosta muito de Gemigin, há 30 anos atrás, fez um monumento que fica 1 milha do lugar do acidente. Por que ele não fez no lugar do acidente? Porque vocês viram onde que eu parei ali?
é no meio da estrada. Então seria perigoso. Todo mundo gostaria de parar ali, poderia causar novos acidentes. Então eles fizeram um memorial 1 milha após, para as pessoas poderem estacionar o carro e prestar alguma homenagem, o que for. Esse era o museu. Tudo aquilo que vocês viram no filme que eu registrei, que eu botei. Isso aqui que agora é um centro cultural, era onde tinha oficina, onde ele incrementava os carros dele, os Porsche que ele comprou para poder preparar para as corridas. É em Los Angeles. Isso aí, aquilo ali é onde a mãe dele está enterrada. Quer ver? Deixa eu voltar aqui um minuto só. Não, estou indo para frente, desculpa. Calma, desculpa. É porque a mãe dele, eles são de Marion, né? Então, a mãe dele... Isso que eu acho interessante. A coisa que ele mais sentiu na vida foi a morte da mãe. Quase tudo explicado depois que essa mãe morre, com ele com 9 anos de idade. E tudo que ele queria era ficar perto da mãe. Até na hora de fazer o repouso, não. Ele é enterrado em Fairmont e a mãe está enterrada em Marion. Quer dizer, uma coisa até meio... Toda a família está enterrada em Fairmont, mas só a mãe está enterrada em Marion. Vai tentar entender, né? Segundo o primo dele me disse, porque foram 2 lados da família e a família dela preferiu enterrar ela em Marion, porque foi onde ela nasceu. Esse é o lugar onde era uma loja de motocicleta, onde ele comprou a primeira motocicleta dele, quando tinha 14 anos. Fica mais ou menos a uns 600 metros da casa que ele morava. Tá vendo? Essa é a cesta de basquete, né, que ele fala no filme. Esse foi o local da casa onde ele nasceu, que não existe mais hoje em dia um estacionamento. Mas eu acho bacana que, isso até serve, acho que também de lição aqui pra gente no Brasil, que a gente deveria fazer esse tipo de coisa para os nossos artistas também, para os nossos pensadores. Fazer essas marcas, que isso atrai turismo, seria turismo. Você imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, você poder marcar lugares onde brasileiros que se destacaram em diversas profissões, que a gente pudesse visitar. Isso atrai turismo. Para tu ver, isso virou um estacionamento, mas fizeram uma estrelinha lá e está lá. Tá vendo? Ali foi onde ele nasceu. Fizeram, ó, bem no... A casa era aí, nesse lugarzinho. Aí eu de novo mostrando onde que o carro parou. Esse posto de gasolina era um posto de gasolina, a estrutura continua igualzinha, mas virou uma casa de flores. Foi o último posto de gasolina, o penúltimo, que ele parou e encheu o tanque de gasolina antes de ele fazer a viagem, no dia que ele fez a viagem que teve o acidente. Esse é o Blackwell's Corner, foi o último lugar que ele parou para comer uma maçã 1 hora antes do acidente. Isso aí, ó, o catálogo, eu fui lá pessoalmente entregar depois de ter me ajudado a fazer essa pesquisa toda, que é o primo dele, me ajudou demais. Eu fiz questão de levar o catálogo para ele. Ó. Esse era o quarto dele. Relógio. Enfim, aí, muito material, enfim, né? Os tratores. Ó, Petsy de novo aí. Enfim. Só para mostrar a vocês que tem muito pouca, mas olha, eu poderia ficar aqui dias mostrando, entendeu? É muito material. E aí, para passar para os colegas aqui, antes de passar, o que eu descobri? 90% das histórias que eu li são mentiras. É impossível. O cara teria que ter uns 500 James Dean para poder estar nos mesmos lugares, na mesma hora. Ou então ele tinha que conhecer, tipo assim, conhecer o Capitão Kirk, ser teletransportado, porque tem gente que falou com ele em tal dia, em tal hora, numa cidade, e uma outra pessoa afirma que ele estava naquela outra cidade. 2 cidades ao mesmo tempo. Tipo, Los Angeles e Nova York. Um pouquinho distante, acho que demora um pouco para a pessoa chegar, mas não, ele teve comigo às 3 da tarde, o outro falando que teve às 3h30 em Los Angeles. Então eu descobri isso, que tem muita mentira em relação à vida dele. A única coisa que eu posso achar que é verdade, e eu tive acesso, foram as cartas. Isso é muito legal, porque naquela época eu não tinha e-mail, então tudo era feito por carta. E o James Dean escrevia muitas cartas. Então ele escreveu muitas cartas para os familiares, para amigos, para amigas e namoradas. E tem essas cartas lá, em punho, escritas. Então, isso é a única coisa que eu posso aferir de ser verdade, porque escrita por ele mesmo. E nessas cartas, eu consegui descobrir que ele, fora a mãe dele, que ele perdeu, ele só teve 2 grandes paixões na vida. Paixão mesmo, amor, só teve 2. Que foi a velocidade, os carros, que ele era fascinado por aquilo, e pela Perangeli. E essa é a única certeza pelo que ele deixou escrito. Agora o resto
aí cada um, foi aquilo que ele fala no filme que eu concordo, cada um vai idealizar o seu próprio James Dean conforme as suas próprias crenças, conforme a sua própria vida, né? Muitas vezes a gente precisa disso, né? Algumas pessoas precisam disso para criar até uma autoafirmação, né? Se identificar com o próprio ídolo, né? O ídolo faz alguma coisa que a gente faz também, acaba se identificando, tem uma afinidade, ou emocional, ou uma afinidade intelectual, a gente passa a admirar aquela pessoa e passa a querer que aquela história seja a história daquela pessoa. Então, eu acho que isso é bonito também. Eu acho que cada um pode idealizar o James Dean que quiser, conforme as suas preferências intelectuais, religiosas, sexuais. Eu acho isso bacana, porque você vai idealizar uma pessoa que você gosta e aquilo vai te trazer um conforto de saber, não, ele pode ter sido assim, ele pode ter gostado das mesmas coisas que eu gostei. Mas eu vou passar aqui pro Felipe, para ele agora colocar a parte mais contextual da história. Assim, ó, obrigado ao Mário aí pela introdução, para vocês todos já estarem aqui hoje, pelo convite também. Eu sempre peço desculpa antes de falar, porque às vezes eu falo muito rápido. Se vocês sentirem que eu estou ficando confuso, vocês podem levantar a mão e reclamar. Assim, vou até aqui também pedir um pouco de desculpa. Assim, o Mário fez toda essa apresentação pessoal da relação dele com o James Dean, e como ele disse, eu vou falar um pouco de contexto. Então vocês vão sair da figura do James Dean, dos familiares do James Dean, da vida dele, para falar um pouco de cinema e um pouco de indústria de cinema, sobre uma lógica já um pouco histórica mesmo, de jornalista, assim. Então, pegar o seguinte, quando a gente pensa no sistema de estúdios dos Estados Unidos, que vai mais ou menos ali de 1915 até 1960, que é a grande era do cinema americano, assim, o ponto áureo comercial desse período é na década de 30, a primeira década do cinema sonoro, e mais ou menos a partir do começo da Segunda Guerra é quando os estúdios americanos começam a ter problemas, e no pós-guerra eles mais ou menos agonizam de 46 até todos eles serem vendidos no começo da década de 60 para grandes conglomerados. Então, assim, quando você volta, a crise começa na guerra, a lógica de todo mundo é, ok, o problema é os nossos soldados, nossos jovens foram para a guerra, tem menos gente aqui, as pessoas não estão gastando como gastavam antes, então o problema da crise é a guerra. A guerra passa, a crise não resolve, aí uma das coisas que dentro dos estúdios começa a pensar nosso público hoje espera por filmes um pouco mais realistas, então uma das tentativas de lidar com a crise financeira é tentar entregar um certo realismo, um suposto realismo maior nos filmes, que é sempre entre aspas, que a gente sabe que o cinema nunca é tão realista assim mesmo, mais tenta do que é. Então, o que você a gente pensando no James Dean, pensando na figura do ator, o que você vai ter muito nessa época vão ser dois tipos de atores que começam a aparecer no universo do pós-guerra, como tentativas de você vender essa figura masculina um pouco mais realista. De um lado, você vai ter certos atores que são figuras um pouco mais abrasivas, muito excessivas, geralmente que interpretam personagens negativos. Você vai ter atores como, por exemplo, o Richard Widmark ou o Kirk Douglas no começo da carreira dele, que são sempre, geralmente, que vão estar fazendo o papel de gangster ou de um policial violento, que geralmente vão ter que aprender alguma lição no final do filme ou ser punidos. Você vai ter muito esse tipo de figura. E, ao mesmo tempo, você vai ter um outro tipo de figura de ator, que é o que geralmente são atores que vão vir do teatro de Nova York, que tem uma formação teatral muito mais elaborada de atuação, mexendo com método, que tem toda uma preparação diferente, que vão ser, principalmente, a gente tem de associar especialmente a figura do Marlon Brando e do Montgomery Clift. Então esses são atores que geralmente vão fazer tipos mais sensíveis, em filmes mais sérios. E quando o James Dean começa a carreira dele como ator, o que ele quer, o que ele idealiza vai ser a figura do Marlon Brando. Isso é algo que várias das biografias do James Dean tratam muito disso, que durante boa parte todos os anos dele como ator, assim, Dean claramente queria muito ser como Brando, só que você tem essa primeira diferença: o Brando foi um ator de teatro. O Brando foi um cara que foi ao teatro, fez uma carreira em Nova York e virou um ator de cinema meio que em decorrência do trabalho dele como ator. De certa forma, o James Dean é um cara que pensou-se como ator para ser ator de cinema. Assim, ele só vai ir pro teatro quando ele faz a primeira tentativa dele em Hollywood no começo da década de 50. O Mário conhece os detalhes melhores do que eu, certamente. Faz ponto em alguns filmes. E aí eles dizem para ele assim, as pessoas: olha, a melhor coisa você fazer é você ir para Nova York,
tenta fazer carreira de teatro lá, tenta pegar alguns papéis na televisão, porque vai ser a melhor forma de você ser notado. Aqui em Los Angeles você vai ser só mais um, mas você é um cara que tem talento, que tem como fazer isso, então um pouco esse é o caminho que ele vai fazer, hein? Mas assim, ele reconhece desde o princípio que o tipo de ator que ele quer ser é um ator como o Marlon Brando. Esses são os dois tipos de atores que você vai ter muito nesse período. Eu diria que você pode dizer que alguns anos mais tarde, depois da morte de James Dean, o Paul Newman meio que junta esses dois tipos de atuação em boa parte da carreira dele, meio que mistura esses dois tipos. Então, assim, o Dean vai para Nova York, começa a trabalhar como ator tem alguns papéis em teatro, a gente fez uma peça onde ele teve um certo destaque, faz vários trabalhos de TV, aqui na mostra mostrou muitos deles. E nesse meio termo, o Elia Kazan, que é justamente o mesmo cineasta que foi responsável, de certa forma, por transformar o Brando numa estrela de cinema, com a versão dele do Bonde Chamado Desejo, né, que no Brasil no cinema saiu como Uma Rua Chamada Pecado, que o próprio Brando havia feito com ele na Broadway, no teatro. Kazan foi o primeiro diretor da peça. Tá com um novo trabalho e considera na busca de algum ator para fazer o personagem. Ele justamente queria um ator que lembrasse o Brando, sugerem para ele o James Dean, e é daí que o Kazan tem o primeiro contato com o James Dean. Então, só fazendo esse primeiro relação de atores. Aí, ao mesmo tempo, vou voltar agora também um pouco mais e retornar algumas outras coisas de contexto para passar para vocês, que é a questão da cultura jovem no começo da década de 50. Depois, fazendo isso, a gente retoma o Vidas Amargas. Que é o seguinte, o começo da década de 50 é justamente o primeiro período onde a gente vai ter uma ideia de que faz sentido você produzir cultura voltada para o público jovem. Até aquele momento isso nunca foi uma ideia muito desenvolvida. Você existiu até o começo da década de 50 uma ideia de que você fazia cultura voltada para todo mundo e sem nenhuma preocupação em buscar nichos específicos, como hoje em dia, ao contrário do que nós temos hoje em dia, onde tudo sempre existe para nichos, né? Então, o que você vai ter nesse primeiro momento no cinema americano é uma resistência muito grande a você fazer esse tipo de filme. E você vai ter o seguinte cenário. Como eu estava falando um pouco mais cedo, pós-guerra é quando realmente cai a ficha de vez para os estúdios de que a crise financeira que eles tiveram no começo da década de 40 era séria, que a grana que entrava na década de 30 não voltaria a entrar. E no final da década de 40 acontece algo que é muito sério para os estúdios de cinema, que é quando o governo americano decide que eles não podem mais produzir filmes e exibir os filmes, porque até 1948 os estúdios americanos eles eram donos dos cinemas também. Então eles eram responsáveis, eles faziam os filmes para passar os filmes nos próprios cinemas. 90% dos cinemas americanos pertenciam aos próprios estúdios, e aí o governo disse que isso era injusto com os outros 10% que eram independentes, porque eles ficavam todos à mercê de que você não podia realmente, que não existia como ter concorrência. Então, nesse momento, os estúdios são obrigados a vender, em espaço de 3 anos, todos eles vendem todas as cadeias de cinema deles, o que aumenta a crise, porque de uma hora para outra você não é mais só dono do cinema, você perdeu uma parte da sua receita. Até 1949, a forma como filmes eram exibidos nos Estados Unidos era o seguinte: você tinha um noticiário de 7 minutos, uma animação de 7 minutos, depois você tinha o longa-metragem principal, que era a atração principal, e depois disso você tinha um segundo longa-metragem, geralmente que era um filme de 60 a 70 minutos, menor, que nem todo mundo ficava para ver. Você fazia isso dessa maneira porque durante a depressão nos Estados Unidos, as pessoas acreditavam que elas tinham que fazer valer os $50 que elas pagavam no ingresso, assim, porque ninguém tinha dinheiro, se era para você ir, você tinha que ter a experiência mais completa possível, então você dava um pacotão onde a pessoa passava 4 horas dentro do cinema. Então o que aconteceu? O que aconteceu era o seguinte: os estúdios americanos eles não tinham muito interesse em produzir esse segundo filme, porque esse segundo filme ele não dava muito lucro, porque a forma como funcionava era a receita ia toda pro primeiro filme e o segundo filme ele era alugado, então o filme não importava muito, era qualquer filme. Então o que aconteceu é alguns distribuidores independentes faziam esses filmes no esquema de que os filmes custavam tipo $80 mil e você vendia eles por cotas fixas. Então o filme podia ser bom, podia ser ruim, não importava. Você tinha os seus fornecedores que compravam, os seus exibidores que compravam o seu filme, e esses exibidores iam sempre comprar o seu filme independente da qualidade. Então você fazia o filme por 80 mil e recebia assim 100, 110 mil de volta.
lucrava um pouco ali. Então, essa era a forma que você... Aí, quando você tem 49, que esse sistema tudo acaba, o que acontece de uma hora para outra é que você já não vai ter mais essa estrutura, só que de uma hora para outra você tem esses pequenos produtores que faziam esses filmes baratos, e você vai ter aqueles mesmos donos de cinema independentes que eu tinha mencionado no começo, porque acontece o seguinte: na hora que os estúdios são obrigados a vender, o que eles também fazem é, eles jogam lá para cima, me confundi um pouco aqui, na hora que os estúdios são obrigados a vender os seus cinemas, para compensar a perca de lucros, eles jogam lá em cima o que eles estão cobrando para os filmes. Então, até 1949, era fácil para um dono de cinema independente comprar para exibir um filme do Humphrey Bogart. A partir de 1949, o que acontece é a Warner começa a cobrar uma fortuna para esse mesmo produtor, para esse mesmo dono de cinema independente exibir o filme do Humphrey Bogart. Então, esse produtor começa a precisar procurar alternativas. Então, ao mesmo tempo, você vai ter cinemas que estão atrás de filmes para exibir, e você vai ter vários produtores independentes que querem fazer filmes, e o esquema que eles faziam os filmes não existia mais. Então, nesse cenário, no começo da década de 50, que você vai ter primeiro princípio de universo de produção independente nos Estados Unidos, que é separado dos esquemas dos estúdios. E o que esse universo, eu estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: esse pequeno universo independente vai ser ele que vai enxergar que existe um mercado para você vender filmes para um público jovem, para o qual os estúdios não estão vendendo. É ali, por exemplo, que o Roger Corman vai fazer carreira, e daí que você começa a ver filmes com roqueiros, filmes de terror muito baratos, filmes de turma, filmes de delinquente juvenil. Todas essas coisas começam a acontecer porque você percebe que existe um público jovem que compra esses filmes, que não é que os estúdios não atendem esse público. Por exemplo, umas 2, 3 semanas atrás eu estava vendo um filme do Roger Corman, 57, um pouco posterior à morte de James Dean, mas eu acho interessante porque ele é bem típico do período, que chama-se Teenage Doll, e é um filme sobre uma jovem de classe média que namora um rapaz que mexe com uma gangue, e ela tem uma briga com uma outra garota, a garota cai da janela e morre, e a gangue da outra garota começa a perseguir ela, e o filme tem 1 hora de duração, é basicamente ela correndo na rua da polícia e da gangue, com vários, ocasionalmente parando pra alguém falar: tá vendo, você não devia ter se envolvido com um delinquente juvenil. Sim, mas esse tipo de filme ele era feito para um público jovem que ia consumir isso. Só que aí os estúdios começam a perceber que esse tipo de filme está acontecendo, e esse tipo de filme está dando dinheiro. Aí os estúdios também falam assim: a gente quer fazer isso também. Só que os estúdios nesse período seguem fazendo filmes que querem ser filmes para todo o público possível. Você não quer fazer filme só para garotos de 15, 16 anos irem ver com seus amigos. Então o que você vai começar a fazer? Você vai buscar filmes que meio que sirvam aos dois extremos. Filmes sobre jovens, mas que também atendam aos pais deles. Você vai criar muito o tipo de filme que meio que lida com os problemas do jovem. Então você vai ter, por exemplo, O Selvagem, com Marlon Brando, que acho que é o primeiro filme que os estúdios fizeram nesse formato. O próprio Vidas Amargas, e o Juventude Transviada, que é provavelmente o filme mais bem acabado disso, porque é um filme que você faz, onde você faz assim, os jovens vão se reconhecer no filme, e os pais dos jovens também eram levados ao filme. Você quer saber como que o seu filho se comporta? Vai assistir esse filme. Então você acaba tendo as duas coisas, porque, por exemplo, o filme do Roger Corman, que eu descrevi um pouco antes, assim, em determinadas casas, o filho não tinha como ver esse filme sem ser escondido, porque para muita gente isso era ligeiramente acima de pornografia. Assim, era algo muito grosseiro, muito vulgar. Um filme como o Juventude Transviada não, assim, era um filme que tem toda aquela impressão de ser um filme de estúdio, feito por gente que já tinha feito coisas mais respeitáveis. Eram filmes que eram feitos com uma certa aura de respeitabilidade. Então, assim, James Dean acabou sendo, nesses curtos 18 meses que o Mário falou, o que acabou sendo meio que o ator símbolo desse primeiro momento onde o cinema americano se aproximou do jovem. Então ele meio que fazia aquela dupla função, porque ele era meio que o jovem perdido, delinquente, mas ele era o jovem perdido, delinquente que era mais aceitável que o jovem gostasse do que aquele que você encontraria num filme mais de baixo orçamento. Porque, assim, pelo menos assim, você vai ver o Juventude Transviada, tem todos os problemas, mas claramente o Dean não é um cara mal intencionado ali, né? Ele não é de fato um membro de uma gangue que tá, assim, violento, assim, os problemas que ele se encontra acabam sendo meio que acidentais, a situação que se cria e ele termina nela, assim. Então é um pouco assim que você cria essa imagem. Então, assim, retomando o Vidas Amargas agora, depois de todo esse longo preâmbulo aqui, assim, pra quem não sabe, Vidas Amargas é adaptado num livro do John Steinbeck chamado Ao Leste do Éden,
que é um livro muito extenso, ele tem umas 600 páginas. Eu li quando eu era moleque, assim, e é um livro que cobre 3 gerações da mesma família. Pra quem viu Vidas Amargas, isso não é o Vidas Amargas, não é o filme propriamente o filme que vocês viram. O filme do Elia Kazan só adapta o último terço do livro, que é a parte que é centrada no personagem do filho, interpretado pelo James Dean. Então, assim, o esforço de fazer o filme, ele já estava nessa ideia de começar a fazer filmes pensados para um público mais jovem. Você comprou o livro do Steinbeck, que é um autor muito conhecido, é um livro muito bem visto, mas ao mesmo tempo você reconheceu que existia ali uma história que teria apelo com o público jovem, então você tenta fazer as duas coisas. É uma adaptação literária de prestígio. O Elia Kazan é um dos cineastas mais conceituados do cinema americano do meio da década de 50, mas ao mesmo tempo você procura assim, um ator jovem que possa ser um novo Brando, e que ao mesmo tempo não seja tão conhecido, não tem as mesmas associações, e que não tenha as mesmas exigências que o Brando tinha, porque o Brando era um ator de prestígio que se levava muito a sério, né? Tinha vários... não era um cara muito fácil de trabalhar, então você tinha a possibilidade de tentar adaptar o Steinbeck para essa realidade de fazer um filme para a cultura jovem. Então acho que é um bom exemplar dessa ideia do cinema americano se aproximando do jovem e da figura do James Dean nesse momento de transição, porque ele acaba sendo essa figura muito representativa disso. Inclusive é interessante porque o Mário estava falando aí das várias versões do Dean que as pessoas têm, assim, eu imagino que o Mário deve ter lido a autobiografia do Elia Kazan. Sim. E você percebe, o Elia Kazan é o cara que leva o Dean de volta para Hollywood, do primeiro papel dele, e o Kazan tem uma relação meio ambígua com o James Dean, porque assim, não foi um trabalho muito fácil, e assim, ele não só reconhece que ele estava atrás de um jovem Brando, mas ele reconhece, acho que na biografia em mais de um momento ele fala que o James Dean não tinha o profissionalismo do Brando, ele bebia muito, saía pra festa. Inclusive, acho que o Kazan na biografia tem um ponto que ele meio que fala que ele não acreditava que se o Dean tivesse vivido, a carreira dele ia ter conseguido na alta que estava, porque o que ele viu no tempo que ele conviveu com o Dean era uma pessoa que ia ter muita dificuldade de se manter produzindo com aquela qualidade por muito tempo. Então, assim, pra vocês terem uma noção de como que as coisas funcionam. O Kazan é o cara que leva o James Dean pra Hollywood, mas ele também é o cara que manteve uma relação meio ambígua com a experiência de trabalhar com o James Dean. E assim, meio que um pouco para encerrar aqui, eu queria aproveitar, agora que eu já finalmente cheguei ao começo da carreira do James Dean, justamente o que eu acho muito interessante é a gente pensar os 3 papéis que o Dean fez no cinema, nesse cenário, que você vai ver, pensando nessa ideia do desejo do James Dean de querer ser um jovem Brando, é justamente você ver como que ele vai sendo aos poucos absorvido pelo que era a indústria do cinema na época, porque o primeiro papel que ele faz justamente meio que reproduz o começo do Brando no cinema, que é trabalhar novamente com ele a Kazan, um texto de prestígio, bem respeitável. Ele segue isso fazendo o Juventude Transviada, que provavelmente é o filme mais bem acabado, essa ideia de fazer o filme para o público jovem, que os pais também podem assistir. E o terceiro e último papel que ele vai ter no cinema, no Assim Caminha a Humanidade, é uma produção hollywoodiana bem mais padrão, vamos dizer assim, a superprodução do George Stevens com o Rock Hudson no papel e Elizabeth Taylor, tem aquele ar hollywoodiano muito maior do que os outros 2 filmes. Você comparar o Vidas Amargas ao Assim Caminha a Humanidade, eles representam certas ideias diferentes do que era o filme de arte no cinema americano da época. E uma última coisa que eu acho bem interessante fazendo essa comparação é, retornando àquela ideia que eu falei do começo dos tipos de atores, é que o papel que ele faz no Assim Caminha a Humanidade é o tipo de papel que geralmente ia para atores que tinham aquela personalidade mais excessiva, mais abrasiva. Geralmente era esse tipo de ator que fazia esse tipo de papel, que acaba na mão do James Dean, na mão dele, o personagem provavelmente é mais simpático do que seria se, sei lá, o Richard Widmark tivesse feito. Ele teria mais a segunda parte do filme, ele seria mais claramente um antagonista do que nas mãos do James Dean, que tendia sempre a ser um ator que procurava uma certa simpatia do espectador. Então era mais ou menos esse contexto amplo que eu estava tentando passar para vocês. Assim, obrigado aí por me ouvirem. Vai estar com o Heitor aí. Primeiro, boa tarde. Agradeço o convite, o prazer de dividir a mesa aqui com o Mário, com o Felipe. Como eu estou aqui chegando por último na fala, eu vou tentar, preparei umas coisas, vou tentar não me estender, também para a gente ter uma troca, um diálogo. E muitas das coisas que eu vou falar vão ser complementares ao que o Mário colocou, ao que o Felipe colocou, e vou tentar
trazer algumas coisas aqui, algumas leituras minhas, partindo já dessa não obrigação de falar muito de contexto, já que o Felipe já trouxe isso. Bom, quando eu fui convidado para enfim, integrar o debate, eu fiquei muito pensando de que maneira eu poderia contribuir, de que maneira eu poderia trazer algum tipo de reflexão que já não tenha sido trazida a respeito do James Dean, pois, como o Mário colocou, tem esse imenso paradoxo, né? O cara deixa 3 filmes em 1 ano e meio, ao mesmo tempo a imagem dele permanece com uma intensidade tão grande que, por exemplo, eu fui conversar com um amigo meu sobre esse debate e a gente começou a falar de James Dean e ele começou a falar várias coisas sobre James Dean. Não, porque James Dean isso, aquilo. Eu falei, mas e aí, o que você acha de tal filme? O que você acha do Juventude? Ah, eu nunca vi. E o que você acha do Giant, né? Do Assim Caminha a Humanidade? Ah, pô, Heitor, eu nunca vi um filme do James Dean. Então, quer dizer, a gente chega num ponto de eu tô conversando com um amigo, razoavelmente cinéfilo, que se sente confortável para conversar, para argumentar, para trocar uma ideia sobre um cara que ele não viu nenhum dos 3 filmes. Eu acho isso, assim, uma anedota, mas acho algo bastante sintomático, justamente disso que o Mário falou, que como ele vai fazendo essa transição, não como ele vai fazendo, como a gente faz essa transição dele de um ator de cinema para uma imagem pop, ele vai virando outra coisa. E ele vai virando uma outra coisa ao gosto do freguês. Então, se eu quiser... Por exemplo, o Mário contou que ele descobriu o James Dean aos 14 anos. Primeira informação que eu tive do James Dean o James Dean é gay. Eu achava que o James Dean era gay. Então, esse foi, pra mim, era o primeiro dado de James Dean. E aí, quando eu, enfim, cresço e tal, descubro que essa versão não é tão sólida assim. Inclusive, tem um dos filmes que o Mário colocou, o James Dean Outside the Lines, fala um pouco sobre isso, fala um pouco sobre sexualidade. Então, tem esse primeiro dado. Então, que tipo de reflexão a gente pode fazer em 2013 em cima dos filmes estrelados por uma pessoa que deixou tão pouca coisa e que virou uma outra coisa, que virou uma imagem, né? Então, tentando responder essa minha pergunta, eu vou minha colocação aqui, minha breve colocação vai ser no sentido de tentar fazer uma leitura pontual dos 3 filmes, da participação dele nos 3 filmes, mas especialmente gastar muita energia aqui também e em tentar pensar o que ele trouxe para esses 3 filmes, em especial ao Juventude Transviada, porque foi feito pelo Nicolas Ray, e Nicolas Ray é um dos meus diretores favoritos. Mas, além de ser um dos meus diretores favoritos, tem essa questão também, que é o filme do James Dean mais conhecido, né? É o filme que simboliza e que solidifica essa imagem pop, né? Essa imagem do rebelde, ainda que vendo e revendo o filme, eu conteste muito essa ideia de rebeldia. Mas eu vou chegar lá antes de me... Então, por exemplo, para mim, o Juventude Transviada, ele... Bom, enfim, anos 50, momento de transformação do cinema, como o Felipe coloca, momento de começo de transformação da sociedade, que vai explodir mais claramente nos anos 60. E aí fica essa ideia de Juventude Transviada é um filme, a gente se identifica com o James Dean, porque o James Dean é um cara rebelde, ele desafia os pais e tal. E curioso, né? Eu acho que isso... Eu olho para o filme e eu vejo mais uma falta de comunicação em massa do que um desejo genuíno desses jovens com um projeto muito claro de, bom, a gente é contra o patriarcado, então nós vamos ser contra os nossos pais, nós vamos questionar a estrutura familiar, nós vamos questionar a figura de autoridade. Eu olho para o filme e eu vejo a Natalie Wood, por exemplo, correndo o tempo inteiro atrás do pai, pedindo o amor do pai o tempo inteiro. Então essa é a primeira colocação que eu sinto. O James Dean, o personagem do James Dean no Juventude Transviada, ele me parece mais uma pessoa
perturbada, não perturbada no sentido psicanalítico da coisa, mas angustiada. Uma figura angustiada por não conseguir dialogar. E ele fica o tempo inteiro tentando dialogar. O que é, ele repete, né, o que é crescer, como eu faço a coisa certa. E ele procura essa figura paterna, ela não está lá. Né? Essa figura paterna não... E aí, de novo, por isso que eu sinto que é um filme de uma falta de... uma falta de comunicação em massa, né? Porque os jovens do filme procuram uma via de diálogo e dizem A. Os pais do filme não entendem essa via de diálogo e dizem B. E o filme inteiro se dá nisso. Indo um pouco, tentando pensar um pouco o Juventude Transviada dentro da carreira do Nicolas Ray, especialmente nos anos 50, que é quando Nicolas Ray faz os melhores e os mais conhecidos filmes deles, eu acho que tem um tema recorrente na carreira do Nicolas Ray que vai desembocar no Juventude Transviada, que é as relações desenvolvidas entre um personagem mais jovem com um personagem mais velho, e daí surge um laço afetivo em que o personagem mais velho serve de alguma maneira de modelo. Às vezes esse modelo dá certo, às vezes esse modelo não dá certo. Então, por exemplo, no Fora das Grades de 55, Faroeste com James Cagney, o que a gente tem? A gente tem o encontro do James Cagney com o cara mais jovem, à beira da estrada, e a gente descobre que o personagem do James Cagney, ele perdeu o filho, ele tem um passado meio obscuro e tal. E o James Cagney projeta naquele garoto que ele conhece, nesse novo lugar que ele está indo para recomeçar a vida dele, ele projeta o filho dele. E o tempo inteiro ele tenta reconstruir o filho dele nesse personagem mais jovem. E vice-versa. O problema é que esse projeto, ele falha, né? Não vai de acordo com o script, e vocês vendo o filme vão descobrir que as coisas não vão dar muito certo, assim como as coisas não dão muito certo no Juventude Transviada. Outro filme que se repete, outro filme do Nicolas Ray, que se repete essa relação, o mais jovem, o mais velho, um laço afetivo, um laço de amizade, uma substituição da figura paterna, é o Paixão de Bravo, em que o aspirante a cowboy encontra o cowboy decadente, o Robert Mitchum, e aí você tem uma relação de mão dupla, né? Porque o Robert Mitchum, no comecinho do filme, a gente vê que ele é um cara em decadência, e aí de repente chega esse cara mais jovem, cheio de vida, então um servindo de modelo para o outro, mas de novo, foge do script, as coisas não dão tão certo, e essa relação tem um fim, um vai para um lado, um vai para o outro, mas enfim. Outro filme do Nicolas Ray que passa por aí também é um filme menor dele, que é o Sangue Ardente, e que a gente tem de novo essa mesma coisa, né? O irmão mais velho, o filme é ambientado bem nessa coisa de fornecer uma imagem exótica dos povos que a gente não conhece, algo muito marcante em Hollywood, muito marcante na era clássica de Hollywood. O filme se passa no seio de uma família cigana, com todo clichê, idealização, estereótipo que a gente pode ter sobre o cigano. E a gente tem essa mesma coisa, o irmão mais velho, a família não tem pai, a família tem mãe, e tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho é meio que o rei da comunidade, ele é o cara, como se fosse um cacique, né? Ele é o cara que... ele é a figura de justiça. E o irmão mais jovem é o irmão inconsequente, que só quer dançar, quer ficar com umas meninas que não são ciganas, isso dá toda uma crise e tal. E o irmão mais jovem vai fazendo esse arco de ter que crescer, né? É necessário crescer. E esse crescimento geralmente está implícito se espelhar numa figura mais velha. Eu acho que aí quando a gente chega no Juventude Transviada, a gente tem essa relação que se estabelece, já que é um filme de ruído entre pais e filhos, ninguém entende ninguém,
A gente tem essa relação que se estabelece entre o James Dean, a Natalie Wood e o Sal Mineo, que é um menino órfão. Não tem pai, a mãe existe, mas é uma mãe que existe meio genericamente. E aí o que acontece, como nos outros filmes do Nicolas Ray, a gente tem um arranjo familiar meio improvisado e o Sal Mineo idealizando a figura do James Dean, toma ele como pai. A diferença, não sei se eu posso falar de diferença, mas o componente, olhando para os outros filmes do Nicolas Ray e pensando na presença do James Dean nesse filme, um componente que eu acho muito forte, que ele traz e que é muito explorado, é um componente de fragilidade. E acho que essa imagem meio frágil, meio cambaleante, ela dá um outro tom pro filme, e é uma imagem que, enfim, fica muito forte em 2 dos 3 filmes que o James Dean faz, né? Inclusive essa coisa da fragilidade, ela já está colocada no primeiro plano, né? O filme é sobre a ausência de diálogo entre pai e filho, entre pais e filhos, depois esse arranjo de relações afetivas meio improvisadas, já que os filhos e os pais não se entendem, então o personagem mais jovem do Sal Mineo se espelhando no James Dean, e esse arco de tentar crescer, tentar entender o que é crescer, o que é ser homem, o que é ser adulto, quando a gente não tem muitas certezas, quando os modelos estão se ruindo e tal. Então acho que essa questão da fragilidade, ela está inclusive colocada já na primeira sequência do filme. No primeiro plano é o James Dean bêbado, jogado no chão, os créditos estão passando. E a sequência de abertura é a sequência da delegacia, num aproveitamento de espaço brilhante do Nicolas Ray, né? Porque aquilo tudo é vazado, é cheio de vidro. Inclusive tem um plano lindo em que ele consegue reunir os 3 personagens que lá no fim vão formar uma família improvisada, Natalie Wood, James Dean e o Sal Mineo, consegue reunir no primeiro plano, um em cada, aproveitando a profundidade de campo. Mas essa questão da fragilidade, ele começa como... Ele nos é apresentado como um playboy babaca que dá problema para os pais. Assim que ele chega na delegacia. Ele sai da delegacia como um cara que está tentando se entender e descobrir quem é numa família de louco de pais débeis. Então, ele chega com uma figura, eu sou forte, eu não estou ligando o que vocês querem dizer, essa delegacia e tal, e ele mostra a sua fragilidade, o delegado, o investigador, enfim, consegue acessar essa fragilidade dele, tanto que essa casca vai embora e o que fica é alguém que está angustiado, né? É um filme de angústia. E acho que essa ideia de fragilidade, mas esse uso que o Nicolas Ray faz da cara do James Dean, que é ambígua, é uma cara que pode ser forte, com algum traço másculo, como o George Stevens vai tentar explorar na parte final do Assim Caminha a Humanidade, é um rosto frágil também. E aí eu fiquei aqui, me ocorreu muito vendo o Juventude Transfiada, me ocorre um paralelo em que outro momento da carreira do Nicolas Ray a gente conseguiria pensar uma fragilidade explícita assim. Eu lembrei, e é um paralelo muito louco esse, eu lembrei do No Silêncio da Noite, de 50, com Humphrey Bogart, que é, em teoria, o oposto da fragilidade, né? Porque ele tem aquela cara máscula, as mulheres se apaixonam por ele, né? Mas é curioso, porque eu olho para cá e o Humphrey Bogart no Silêncio da Noite é uma figura agoniada, porque ele é um cara, ele é um roteirista, e ele é um roteirista violento, e ele não sabe muito bem fazer, ele não tem muito bem o manejo dessa violência dele. Mas tem certos planos do filme
que me dá vontade de levar pegar o Humphrey Bogart e levar para casa e dar chá para ele, sabe? Proteger, sim, porque é uma figura muito... Acho que ele ia preferir o uísque. Bem possível, né? Que seja o uísque, enfim. E acho esse um paralelo muito interessante de dois tipos de fragilidade. Por um lado, se a gente tem a fragilidade do James Dean como quase algo infantil, né? Como alguém que está fazendo a transição, a maneira em que o Nicolas Ray explora a fragilidade numa persona mais máscula é de como se por trás daquela força toda, por trás daquela capacidade de fazer o filme girar em torno dele que o Humphrey Bogart tem, aquelas marcas do rosto dele, o corpo meio curvado, aquela magreza, escondesse uma fragilidade. Então essa primeiríssima colocação que eu queria fazer sobre o que o James Dean, o que a gente sente que o James Dean traz para a carreira do Nicolas Ray. Uma segunda, e aí já caminhando por fim, indo no sentido do que o Felipe falou, que é uma mudança de modelo de cinema, de novo público, de comercialização, de produção, de fim de era dos estúdios e tal. Tem o segundo comentário que eu queria fazer, e que eu acho isso muito forte, que o James Dean traz, que é a questão do corpo, e que eu acho que é muito inteligentemente explorada no Vidas Amargas e também no Assim Caminha a Humanidade. Porque no caso do Vidas Amargas, a gente tem vários momentos do filme em que o James Dean, ele deixa de ser interpretando aquele personagem que está também tentando conquistar o amor do pai, inclusive tentando comprar o amor do pai. Ele se curva, tem vários momentos que eu sinto que ele está numa posição quase fetal, sabe, como quase extraído da sua possibilidade de exigir, de lutar, de brigar. E acho que nas cenas de tensão isso fica muito... Nas cenas de tensão isso fica muito claro, assim, especialmente no momento em que ele vai... em que ele tenta pagar o dinheiro que o pai falido perdeu, e desse cara que se aparentava um pouquinho mais forte, ele chega nessa figura paterna, e a figura paterna fala, não quero o seu dinheiro, não quero o seu dinheiro. Então aquela era a tentativa derradeira dele de conquistar o amor do pai. E de alguém com o corpo ereto, ele se encolhe, ele modula a fala de uma maneira. Eu acho que esse, enfim, como o Felipe pontua, esse tipo de atuação vai apontar para um cinema a vir, né? A terceira, e aí essa questão do corpo ainda, para encerrar, acho que quando chega no Assim Caminha a Humanidade, que é o último filme, chega num resultado curioso, porque é um filme mais filmão, mais filme de dinheiro, mais facilmente enquadrado como um filme de Hollywood da era dos estúdios, da era clássica. E a gente tem um diretor que é razoavelmente controlador, como é o George Stevens. Mas aí eu olho para a figura do James Dean no filme, e o momento que ele entra no filme, quando Rock Hudson e Elizabeth Taylor já se casaram, estão indo para o Texas e tal, voltando para a casa do Rock Hudson, e ele está apoiado, primeiro ele está apoiado no carro, né? Ele está apoiado de costas no carro. Enquanto está todo mundo ereto, o James Dean parece uma coisa, né? Uma coisa enrolada, meio jogada, meio indecisa, meio claudicante. Isso fica muito forte conforme o filme vai rolando, conforme o filme vai acontecendo. Por quê? Em teoria o filme não é dele, o filme é do casal texano. Os anos vão passando, o filme cobre ali 25, 30 anos, enfim. E esse casal texano vai fazendo esse arco de mudança, né? Mudança do lugar, mudança da política. E aí quando a gente olha como se dá a mudança nos corpos de Rock Hudson e Elizabeth Taylor, é uma mudança só de maquiagem, né?
A gente olha pra eles e aí o filme tá falando pra gente que, olha, eles estão velhos, agora já não tem mais 30, eles têm 60 e tal. Então é só uma coisa de maquiagem, um traço, o cabelo mais branco e tal. E aí quando a gente olha de que maneira se dá a modulação, como se dá a mudança, como se dá a passagem de tempo no corpo do James Dean, é outra coisa, parece que é outro filme, é outra colocação, porque é colocação do ombro, é a quantidade de passos, é a maneira que fala, a maneira que olha. Então, e aí acho que isso fica muito claro, essa diferença entre o cinema que era e o cinema que viria. Porque a sensação que eu tenho é que, olhando para o Rock Hudson e para Elizabeth Taylor, os caras estão no meio do Texas, um monte de poeira na cara, aquele calor infernal, mas eles continuam lindos, belíssimos e sendo Rock Hudson e Elizabeth Taylor. Quando chega no James Dean, não, se é pra estar bêbado, eu vou estar bêbado. Inclusive na cena mais deprimente do filme, aquele plano geral, e aquele monte de mesa vazia, e eu olho para aquilo e falo, nossa, ele tá bêbado, né? Eu não sei se, como o Kazan fez ele beber para uma das cenas, eu não sei se o Stevens também fez, mas enfim, isso não importa, é só para falando não informação extra fílmica, mas isso tá lá, isso tá impresso, e acho que quando a gente compara com o outro núcleo do filme, os dois fazem um arco, né? Se o Rock Hudson e Elizabeth Taylor como figuras de poder que vão saindo de cena, e o personagem do James Dean como uma figura coadjuvante que entra em cena, mas ao entrar em cena, ou seja, ao ganhar poder, ao ter dinheiro, ao se tornar antagonista do Rock Hudson, ele percebe o vazio da vida dele. Então você tem dois arcos, mas na hora de ir pro corpo, na hora de colocar isso, na hora do ator explorar o espaço, enfim, eu vejo que a sensação que eu tenho é que o James Dean tá assim, anos-luz de como utilizar. Enfim, acho que eu já falei demais. Eram só essas colocações para começar e a ver. Obrigado. Vocês querem colocar alguma coisa? Eu peço licença para agradecer o fato de vocês terem vindo aqui, ter feito esses comentários que fizeram. E o Heitor Augusto me tocou numa parte adormecida da Massa Cinzenta, quando falou do amigo que não assistiu James Dean. E eu sou da pior idade, né? Vocês olhando para mim confirmam isso. Assisti Assim Caminha a Humanidade logo que o filme chegou ao Brasil. Porque foi feito em 55, mas naquela época levava 1 ano, 2 anos para chegar no Brasil. E eu tinha o quê em 57? Eu tinha 14 anos. E o personagem que está atualizadíssimo até hoje, ano 2014, com seu drama terrível, é o Sal Mineu, o garotinho que morava, tinha 2 anos no começo do filme, morava numa favela. Hoje não se usa mais essa palavra, se usa comunidade. Mas morava numa favela. E a Elizabeth Taylor horroriza os brancos, os senhores da região, quando leva um médico nessa favela para salvar o garoto. Aí o que é que acontece? Passa-se 18 anos, o garoto é cidadão americano e os pais não. Os pais são clandestinos. Veste o uniforme do exército americano e vai morrer na Europa. Volta o corpo, o trem é desviado para a favela, o corpo é enterrado com honras militares, o oficial dobra a bandeira que envolvia o caixão e diz para os pais: o governo dos Estados Unidos avisa que ele morreu com honra. Então, hoje em dia, 2014, a gente vê, por exemplo, lugares no Brasil que não tem médico. Aí vem os cubanos e o pessoal critica. Então é mais normal morrer sem médico do que trazer um médico em uma comunidade. Vocês veem que a ligação de uma coisa com a outra. 59 anos depois, o filme está atualizadíssimo. Então, quando o Heitor disse que esse amigo não assistiu nada, talvez tenha alguém aqui dentro que não assistiu ainda Assim Caminha a Humanidade. E quando assistir esse filme,
pegue esse foco do Salmineu, que está atualizadíssimo. Eu fui para o Exército como voluntário, 5 anos depois que assisti esse filme. Estou na folha do pagamento do Exército há 51 anos e 2 meses, graças a esse filme, porque me comovi aos 14 anos tremendamente com aquela cena de uma pessoa que é tido como não bem-vindo, é bem-vindo porque sacrificou a própria vida por aquele país. Então, só complementando... É isso que eu tinha a dizer. Só complementando, sim, o filme continua atual. Eu acho o filme até bem... radical não é a palavra, mas acho o filme bem afirmativo nas colocações. No último plano, os 2 últimos planos dele, Garotos no berço, né? Exatamente, os garotos no berço, o Rock Hudson lá, assumindo que, não dá mais pra eu ser reaça, porque o mundo tá mudando, né? Ele não fala isso, né? Ele fala todo fofinho e tal, mas basicamente é isso, se não dá mais pra eu ser reaça. E aí corta pro moleque louro e pro moleque mexicano, e corta, né? Assim, muito afirmativo nessa... Nosso país é isso. Mas, só para complementar essa coisa de pobre, população marginalizada, imigrante, sendo usado como bucha de guerra, a gente tem, sei lá, o Dias de Glória, ou toda a obra do Rachid Bouchareb, que vai, argelino / francês, que vai falar sobre isso hoje também. Enfim. Aproveitando, já que você perguntou do Assim Caminha a Humanidade, só para complementar um pouco o que o Heitor mencionou, todas as histórias que existem da produção do Assim Caminha a Humanidade são de que o Rock Hudson e o James Dean se deram pessimamente no set de filmagem, muito pelo que o Heitor falou, porque o Rock Hudson tinha extrema dificuldade para lidar com a figura do James Dean como ator em cena, porque tudo que o James Dean fazia pro Rock Hudson, que era um ator bem clássico da lógica do cinema americano, ele era muito difícil conviver com o James Dean, que chegava, fazia todo um monte de trejeito para representar aquilo que, como o Heitor bem disse, o Rock Hudson achava que só a maquiagem bastaria. Então, assim, todas as histórias que tem do set são essas, de que a relação dos dois foi péssima. Foi tão ruim que dizem que o Rock Hudson se sentiu extremamente mal quando o James Dean morreu, porque ele se sentiu meio culpado, porque ele meio que enxotava o James Dean do set de filmagem. Que o Kazan usou muito bem no Vidas Amargas, né? Sim. Com faz o pai dele, né? Exatamente. Esse garoto não sabe atuar, esse garoto parece um maluco. Me ajuda que ele não sabe ainda. Aí chegava o James Dean, faz mais que ele tá enlouquecendo ele. Mas isso é bem interessante, assim, outra coisa que eu pensei agora, ouvindo a fala do Heitor, mas é bem interessante porque o Elia Kazan, na época, na década de 50, ele era, ao mesmo tempo, um dos diretores de cinema mais conhecidos de Hollywood e o diretor de teatro mais respeitado de Nova York. E é bem curioso, porque foi o cara que leva o James Dean pro cinema. E o Nicholas Ray, que dirigiu o Juventude Transviada, muita gente não sabe, mas ele foi um diretor de teatro. Começou a carreira dele dirigindo teatro independente de esquerda na década de 30, assim como o Orson Welles, por exemplo, fez. Foi diretor do Brett na década de 40, antes de ir pra Hollywood. Então, assim, também, assim, então, os 2 primeiros filmes que o James Dean fez foram com 2 caras que tinham um trabalho de teatro relativamente bem avançado pra época. Aí o terceiro filme que ele vai fazer é com o George Stevens, que era um diretor de carreira de 30 anos no cinema americano, que era bem mais quadrado, assim. Então, eu acho bem curioso você pensar nisso também, assim. Tem muita briga no começo também. Assim, dos dois, assim, que o George Stevens é o tipo de tanto o Nicholas Ray como o Elia Kazan tinham um certo hábito de lidar com atores como o James Dean, apesar do que o Kazan, como eu mencionei, reclama muito do James Dean na autobiografia dele. Aí depois ele pega o George Stevens, que é um cara que não tem nenhum hábito de lidar com uma figura como o James Dean, porque é um cara que começou dirigindo Fred Astaire na década de 30 em Hollywood, e que a ideia dele de ator era outra, e dizem que foi bem tensa a filmagem por conta disso. E Felipe, uma informação preciosíssima sobre James Dean, que muita gente aqui não está sabendo. Ele não possuía 4 dentes na frente, na parte superior. Usava uma ponte. E quando ele frequentava bares em Nova York, ele costumava tirar a ponte e colocar dentro do copo onde estava tomando chopps. E a turma em volta ficava olhando, tentando entender o que aqueles dentes estavam fazendo dentro daquele copo. Quer dizer, um gozador também, né? Provocador, né? Provocador. No Giant, também, na biografia da coisa que eu li, ele ficava muito revoltado porque o George Stevens ele demorava muito para fazer os planos, né? Aquela coisa bem de estúdio mesmo, né? Tudo tem que estar preparado certinho para filmar. E às vezes o ator ficava sentado horas esperando para fazer aquele plano.
E aí às vezes ele então eu não vou filmar também, eu preciso de horas também. Aí o George então chama lá o dublê, que essa cena você vai ficar de costas, chama lá o dublê. Quer dizer, aí uma brigarada, uma discussão danada por causa disso, porque era meio como fosse gado, né? O pessoal do diretor de como fosse gado. O meu nome é Walter. Quero dar em continuidade à observação do Fernando. Quem assistiu Assim Caminha a Humanidade naquela época, como eu assisti o Fernando, outros daquela idade, você tem uma reação completamente diferente. Lógico, é uma outra época. Então aquilo foi realmente uma mudança social que estava acontecendo. Agora, eu acho que todo esse contexto tem que ser colocado na sociedade americana da época, que era uma sociedade censurada, o cinema era censurado, né? Os costumes eram censurados, enquanto na Europa já o cinema europeu estava muito mais adiantado no realismo, da apresentação do problema social, das famílias. Então eu acho que essa diferença tem que ser colocada muito. Se nós não estamos analisando o filme hoje, esse é um passado, né? Que hoje a realidade é completamente diferente. Mas eu sempre concordo inteiramente com o senhor. Inclusive, uma das conversas que eu tive mais interessante falando sobre o debate foi com meu pai. Meu pai tem 80 anos e meu pai viu todos esses filmes quando saíram. E eu acho, acho bem interessante uma colocação de que eu tive lá, eu sei o que esse filme significou em 50, assim como eu acho muito interessante pensar na permanência desses filmes, ou de qualquer filme antigo, hoje, né? Por exemplo, Querelle, né? Uma briga que eu tive com um amigo meu que ficou bravo comigo porque eu critiquei Querelle, né? Porque você não entendeu que Querelle foi um filme libertador em 82. Eu falei, não, eu entendi. Agora eu estou propondo aqui pensar Querelle hoje, né? De que maneira a provocação de Jean Genet pode ter um impacto hoje. Enfim, era nesse sentido. Aí eu penso a mesma coisa com os filmes de James Dean. Quer colocar alguma coisa? Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda em relação ao filme Juventude Transviada. Tem uma parte, um pouco antes daquele racha, né, que os dois brigam. Né, aquele Buzz, que propôs o racha, e o personagem do James Dean. Mas logo em seguida, eles se reconciliam e falam, mas então, por que nós vamos fazer isso, né? Sim. Aí eu não me lembro exatamente se o outro Buzz respondeu, porque preciso fazer alguma coisa, sim, ou só para fazer alguma coisa. Não, a gente precisa fazer alguma coisa, ele fala. Então, isso me remeteu a tudo que anda acontecendo, principalmente por aqui, né? Essa coisa da juventude que eu acho que eles não sabem o que, mas precisa fazer alguma coisa. Então me parece... Sabe talvez canalizar para o lugar certo, né? Então, mas aí me parece assim, que esse filme vale para sempre. Né? Fala dessa coisa da juventude que precisa se manifestar, não sabe como. Eu acho o seguinte, às vezes as pessoas dizem que alguns desses filmes são datados, né? Usa esse termo, datado. Eu até acho que algumas coisas são datadas, mas se a gente fizer uma análise profunda, a gente vê que tem outras coisas que não são datadas, né? Elas são meio que permanecem, né? Porque acho que o retrato do Nicolas Ray foi um retrato tão bem feito, teve um trabalho de colaboração interessante de James Dean com os próprios atores, na escolha dos atores. O James Dean era o único ator assim praticamente profissional quando eles começaram a fazer o projeto. Algumas daquelas pessoas de gangue que trabalham realmente são de gangue. Então eu acho que eu tenho que parabenizar o Nicolas Ray, que ele teve uma visão do problema da juventude, que eu acho que é o mesmo. A juventude é a mesma, né? A gente tem outros costumes, a gente vê o mundo de outra forma, mas eu acho que passa dentro da gente, as angústias são as mesmas. Eu acho que o sentimento humano é o mesmo. E eu acho que por isso que o filme do Nicolas Ray, apesar de parecer datado em algumas cenas, como naquela briga de navalha, no lance do carro, talvez hoje em dia
a gente vê pelos Estados Unidos, a pessoa sofre um bullying, ela pega uma arma e mata todo mundo dentro do colégio, né? Talvez o Salmini tivesse... Exatamente. Quando ele faria Salmini hoje. Faria isso, né? E até meio que faz, porque ele pega a arma, ele pega a arma. Só que naquela época era só uma pistolazinha. Hoje em dia o cara vai armado com pentes e metralhadoras e para matar o máximo possível de pessoas que ele pode. Mas o sentimento dentro dele é o mesmo do que o jovem que sofre o bullying, é o mesmo sentimento, entendeu? Então acho que o filme do Cosway não envelhece, apesar de chamar de transviada, rebelde sem causa, aquelas coisas que não é bem uma rebeldia, você falou uma falta de comunicação, mas a angústia, o sofrimento é o mesmo. Acho que a gente tem os mesmos sofrimentos, as mesmas coisas. É até por não ser exatamente uma rebeldia que o filme meio que permanece atual, porque ele parte de uma ideia, ele parte de uma ideia de que você tinha na década de 50 da delinquência juvenil, só que ele não lida com a ideia da delinquência juvenil em si, ele meio que pega um certo inadequação dos personagens e torna elas um pouco mais acessível, porque se comparar com alguns outros filmes do período, mesmo por exemplo o Selvagem que eu mencionei mais cedo, é muito mais claramente se referindo a uma se refere muito mais claramente a algo da década de 50. Agora o Juventude Transviada, e como ele parte dessa questão do período e meio que amplia ela, ele acaba, eu acho que, envelhecendo melhor nesse sentido. Acho o filme mais fácil você se identificar hoje do que alguns outros filmes de problemas da juventude da década de 50. Até porque desculpa, fala. Eu acho a importância do James Dean é essa, que era como vocês comentaram, como está no próprio catálogo, ele é um ator adiantado, né? Ele é diferente. Realmente, se você analisar todos os atores, mesmo o Brando, da época, ou atuais, ele é diferente. É que ele tem uma carreira curta, né? Não dá para analisar, mas ele realmente é diferente. Tem até um crítico americano, ele não foi nem a primeira pessoa que falou, mas ele falou também porque ele teve até aqui em São Paulo, o Richard Schickel, né, que lançou a biografia do Clint Eastwood, muito amigo do Clint Eastwood, que ele comenta até um pouco quanto o que o Kazan disse. Ele acha que a morte de James Dean fez muito mais mal ao Marlon Brando, porque a partir daquele momento ele viu que ele era o único, então ele ficou preguiçoso e parou de querer atuar. E que se o James Dean tivesse continuado, talvez fizesse uma concorrência, eu vou ter que trabalhar, mostrar que eu sou o rei mesmo, entendeu? Então esse cara não vai roubar minha coroa. O pior é que, de certa forma, o final daquele 50 é quando o Brando começa a ficar um pouco mais preguiçoso. Então, exatamente. Assim, a lógica do Chico, ela parte de um princípio, assim, sem ter uma noção exata de causa ou não, mas, assim, faz a linha do tempo faz sentido. Não tenho concorrência, eu sou o único agora, então eu vou lá, faço qualquer coisa que você continua sendo o rei, né? E aí ele começa, justamente, às vezes, até tripudiar, né? Nem interpretar, tripudiar o que ele estava fazendo, existem histórias de horror, né, do Brando na década de 60, de ser completamente impossível de controlar no set. E bater palma pro Coppola, se preferir. Como é que ele conseguiu fazer aquilo no Poderoso Chefão, né? Mas, enfim. Quem morre jovem vive para sempre. Sim. Esse é o problema. Se James Dean aparecesse aqui aos 83 anos, e lá vem aquele velho perturbado. Brigitte Bardot, né? Sim. É Brigitte Bardot hoje. É isso. Eu lembro um tempo atrás, na mostra de São Paulo de 2012, eu tava com o filme do Manuel de Oliveira, que está em cartaz aqui agora, com a Catherine Deneuve, né? Aí a Catherine Deneuve sentou do meu lado, e assim, era uma cena que a Catherine Deneuve é mais do que a Catherine Deneuve da década de 60, né? Aquele mulherão, né? Ela, aquela velhinha, sentada do seu lado, eu falei assim, nossa, é a Catherine Deneuve. Catherine Deneuve não, Cláudia Cardinale, troco confundindo, a Cláudia Cardinale. Ela continua linda ainda, eu acho. A Cardinale envelheceu muito bem, né? A Cláudia Cardinale sentada do meu lado, eu realmente pensando nisso, assim, nossa, essa é a Cláudia Cardinale. Pensando nos filmes do Visconti, né? Que eu vi na década de 60 dela, assim, o tempo tem esse efeito, né? Não tem jeito. Mas o James Dean, até o interessante de ter botado esses home movies é que ele já tinha dito desde o começo, logo depois assim de Juventude Transviada, ele era muito interessado que ele não ia continuar atuando. O que ele queria fazer mesmo era dirigir. O que o James Dean estaria fazendo, não sei se ele estivesse vivo até hoje, mas
ele com certeza ele ia fazer uma carreira de diretor. Ele não queria ser mais ator, ele queria comandar o espetáculo. Então, provavelmente, não sei se seria um bom diretor, um bom cineasta, a gente nem tem como prever, imaginar isso. Não tem nem como Ele especular. teria É tentado, impossível. Mas ele iria tentar fazer a carreira de cineasta, entendeu? Então, O Brando tentou também. Professor Márcio, Sim. aquele filme que se passa em Paris, que ele é ameaçado pelo pai, isso no ano de 1907. A vir passar 2 anos no Brasil, criaram uma piada ótima. Disseram que ele suicidou-se com o carro porque tinha que vir para o Brasil. Entendeu? Não houve acidentes assim, que ele suicidou-se para não vir ao Brasil. A coisa mais bem feita foi vocês porem aquele teatro filmado ali. sim. Até falando essa coisa de especulação, tem um livro ótimo, a gente até menciona no catálogo, que tem assim histórias maravilhosas. Diz que o James Dean teve acidente, ele ficou deformado, e um dos lugares que ele mora é no Ceará. Está no livro americano isso. Carlos Gardel não morreu. Está no Ceará aí, pegando uma praia. Rapaz, hein? Rapaz. Não, está num livro isso, gente afirmando, Rapaz. entendeu? As coisas assim muito absurdas. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou quer tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Bem, então, deixa eu aproveitar aqui mais um pouquinho, então. Vocês querem colocar alguma coisa ou não? Não. Então, é o seguinte. Esse trabalho que eu fiz, voltando um pouquinho que eu estava dizendo antes, as pessoas dizem assim, pô, esse cara deve ser maluco, né? Porque o cara fica indo e vai lá na casa das pessoas. Como é que é tocar a campainha na casa da pessoa e aparecer? É porque, como os colegas aqui, eu sou jornalista também, eu trabalho no Globo, né? Isso facilita demais, porque muitas vezes você tem um projeto pessoal, aí você apresenta o veículo, né? Fica mais fácil de você ser recebido. Obviamente, você chegar na casa, a pessoa toca a campainha, você vai ser preso como stalker, né? O cara veio aqui matar alguém, né? Então, normalmente, parte sempre de uma entrevista, de uma coisa que você vai fazer para o jornal, para um trabalho. E aí, obviamente, isso aconteceu, inclusive, na mostra do David Lynch, que eu já trouxe para São Paulo ano passado. Quando o David Lynch esteve no Brasil para lançar o livro dele, eu tive a oportunidade de entrevistar ele pelo jornal, e aí, obviamente, que o David Lynch é um diretor interessantíssimo, né, porque coloca filmes que a gente fica sempre imaginando o que é aquilo que ele está mostrando. A oportunidade de conhecer ele, conversar com ele, e eu consegui trazer algumas coisas dele, e aí eu fiz a mostra dele, porque eu mantive um contato, troquei e-mail. Então, eu estou falando isso tudo para explicar que esse trabalho, ele pode ser feito por qualquer pessoa, mas tem que partir de uma coisa jornalística, né? Você não pode simplesmente chegar na casa da pessoa e tocar. E essa outra mostra que eu vou fazer em 2015, que quero muito trazer para São Paulo, do Frank Sinatra, está acontecendo dessa mesma forma também. Telefone. E agora é muito mais fácil, porque quando eu comecei a fazer o James Dean, eu não comecei agora. Esses relatos todos que eu tenho entrevista com o Dennis Hopper, antes dele morrer. Peguei ele aqui no Fest Rio, em 82, no Hotel Nacional, enfim. Muita coisa era feita por carta e por telefone. Hoje em dia é muito mais fácil, cara. Você tem um e-mail, você acha a pessoa pelo Facebook, você manda coisa pelo Twitter, aí o cara te responde. Quer dizer, ficou muito mais... uma entrevista por Skype. É muito mais fácil hoje em dia você conseguir falar com essas pessoas do que há 20 anos atrás. Então, esse trabalho, às vezes, parece uma coisa meio de maluco, né? Eu tive um convite aí de um programa de TV, eu até recusei por causa disso, porque eles queriam abordar essa parte. Como é que você vai na casa da pessoa, sei lá o quê? Por que você é maluco, né? Por que você... enfim, porque todas as mostras que eu fiz até hoje são mostras de pessoas que eu gosto, que eu sou apaixonado pelo trabalho delas. Não me interessa muito a vida pessoal, tá entendendo? Não me interessa muito o que ele fez para a vida dele. Obviamente que tudo que ele fez na vida, pessoalmente, isso às vezes reflete na carreira. Eu estou citando isso porque esse imbróglio que teve no passado, que está rolando até hoje, sobre as biografias, né? O Rei Roberto e Caetano e Gilberto Gil, né? Qual é o limite de você poder invadir a privacidade de uma pessoa? Eu concordo com muitas coisas que essas pessoas estão dizendo, mas concordo um pouco também com o Roberto também. Eu acho que quem que vai escrever sobre a minha vida, né? Quem vai contar a minha vida privada, né? Eu acho o seguinte, a partir do momento que a pessoa vira pública, ela
vira vítima disso, não tem como. As pessoas têm uma curiosidade sobre a vida dela, as pessoas querem saber, por mais que queiram esconder, as pessoas querem saber isso, e principalmente o seguinte, eu acho que quem está fazendo a biografia também tem que ter um pouco de discernimento de escrever aquilo que na vida dele privada vai refletir na carreira dele artística. Eu acho que isso que é o limite que as pessoas ainda não entenderam. Não interessa muito contar se a pessoa faz isso ou faz aquilo, se aquilo não reflete nada na arte dele. Que simplesmente só uma coisa pessoal. Acho que aí não interessa muito. Agora, se você teve um relacionamento com uma mulher, ou com um homem, ou com um bicho, qualquer coisa, que vai refletir no que você vai fazer depois, isso é interessante, isso é importante estar na biografia. Se você, por exemplo, quando escreveu uma música, você estava sob efeito de drogas ilícitas, isso é importante. Porque foi por isso que o cara escreveu aquilo ou fez aquilo. Abriu a mente, né? Enfim. Então, eu acho que a privacidade, ela termina quando aquilo que você fez na sua vida pessoal está refletindo na obra que você apresentou para o público, se tornou pública. Agora, simplesmente porque a pessoa tem um hábito qualquer, mas que não reflete nada na arte dele, eu acho que isso não interessa. Mas aí tem... vira pura fofoca, entendeu? Vira pura fofoca. Mas aí existe também, né, obviamente, autores que vivem disso, né, de fazerem livros polêmicos, livros de fofoca, enfim, que querem pegar algum lado obscuro daquela pessoa, porque a gente tem essa curiosidade mórbida, né? Infelizmente, eu nem me excluo, não. Todo mundo, nós temos essa curiosidade mórbida. Eu acho interessante, às vezes, você está falando de um amigo, às vezes você estava falando de gay, eu achei interessantíssimo. Eu estava falando com um repórter, não vou nem citar o nome, que é um colega, muito gente boa, mas tem uma visão de mundo meio maluca, né? Ele falou assim para mim, você vai fazer, eu fiz uma mostra sobre o John Waters também, que é um diretor que muito associado, né? Filme independente, né? Ao trash, né? Imagens às vezes meio fortes, né? Tem a imagem da Divine comendo cocô de cachorro, enfim. Aí você vai fazer a mostra do John Waters? Eu falei, mas você sabe que esse cara é gay, né? Eu falei, e daí? Não, só pra te avisar, mas, entendeu? Só pra te avisar. É uma visão louca de mundo, né? Tipo, se eu fizer a mostra, então, de um cineasta que eu não tenho preconceito, inclusive eu tenho amigos, mas só pra te avisar, tá? Porque eu sou teu brother, você tá sabendo, evidentemente, te atacar, cara. Exatamente. Então, são esses absurdos que a gente, já em 2014, a gente continua escutando, esses absurdos ainda, entendeu? Mas você sabe que esse cara aqui, ele fuma maconha, né? E daí que ele fuma maconha? Se ele quer fumar maconha, ele fuma maconha, é problema dele. Quem sou eu para dizer que ele não deve ou não deve fumar maconha? Quem sou eu que vou dizer que a maconha está errada ou está certa? Isso é um problema dele, não é meu. Agora, se aquela maconha ajudou ele a fazer alguma coisa, eu acho ótimo. Eu vou usar aquilo. Agora, se é só um vício pessoal, que não influencia nada na obra dele, também não me interessa também. Então, já estamos em 2014 e as pessoas elas continuam ainda falando esses absurdos. Às vezes eu escuto isso até assim, em casa, assim, de gente mais avó, escuto essas coisas assim, mas isso aí é um contrabandista, isso aí é um comunista. Essas são umas coisas que eu escuto às vezes, mas o que tem do cara ser comunista? Ele vai comer criancinha? É o xingamento, né? Comunista. Viado! Exatamente. Eu não consigo entender como é que as pessoas vão catalogando as pessoas por esses dogmas, entendeu? E não é a relação pessoal, né? É como se aquilo que a pessoa é, né? É ruim. Levando até para o lado do futebol, mas é corintiano, hein? É palmeirense. Né? Enfim, qual o problema de ser palmeirense, ser corintiano, ser São Paulino, entendeu? Ser flamenguista, rubro-negro. Não é isso que tem que pautar o relacionamento humano. Mas a gente, infelizmente, ainda continua pautando nossas relações por isso, né? A gente quer se afastar das pessoas, a gente só quer receber as pessoas da nossa casa que elas têm que ter um código de conduta, né, social, que é criado pela sociedade, né? A sociedade criou esse código de conduta e a gente só pode... Esse é o código que a gente tem que ser do moral e dos bons costumes, né? Parece que a gente está na ditadura ainda, né? Então, eu acho que eu trouxe esse assunto todo para a gente lembrar o James Dean, né, o que ele pode representar para cada um de vocês, entendeu? Porque, independente das escolhas que ele fez, ele é um cara que pautou a vida dele, as declarações que ele disse são interessantíssimas. Quando o repórter perguntou para ele, mas você é homossexual? Ele falou assim, eu não vou passar minha vida inteira com a mão atrás e outra na frente. Quer dizer, ele sempre deu respostas dúbias, entendeu? Ele nunca quis dizer que era, porque ele era um provocador, entendeu?
independente. Ele poderia ter feito ou não ter feito, mas seria mais legal ele ter esse papel de falar que fez. Acho muito mais interessante. Para poder quebrar certos códigos de conduta de Hollywood. As brigas que ele teve com o Jack Warner, enfim. Porque o estúdio sempre teve essa coisa, né, de mandar os atores, atrizes para essas festas, né, para essas recepções, e sempre acompanhadas, né, casal, né, Rock Hudson. Então, eu tenho uma paradigma. Eu tenho uma pena demais, não só dele, de outros mais, né, sei lá, Tony Power, Burt Lancaster e outros mais. Fico com pena dessas pessoas todas, quanto que elas devem ter sofrido, né, que elas não poderiam ser elas. Elas tinham que estar representando o tempo todo. Elas representaram no papel, no cinema, aqueles personagens e tiveram que representar na vida real também. Então, eu acho que o James Dean é um exemplo para ver se a gente avança, né, e começa a mudar o mundo no que precisa ser mudado. Bem, acho que a Thaís agora vai fazer um sorteio aí de coisas que a gente trouxe aí para vocês. Uma numeração, a gente vai sortear algumas camisetas, uma caneca. Eu tenho uma surpresa aqui no final também para você sortear também. Não é nada demais, não. Não. Eu não tenho essa curiosidade mórbida, eu não tenho, não. Você roubou aquele pedaço do carro. Ele roubou o pneu, né, ali. Pegou o feno da estrada, né? Se ele tava lá na casa do primo e roubou alguma coisa, né, trazendo pra nós. Queimar mais é no filme do Brasil, né? A Maria Bethânia, quando estourou com o Carcará, existe uma revista muito forte no Brasil chamada Manchete. Número 17. 17. Deixa eu ficar de olho aqui. Número 1. Obrigado. Número 10. 2. Sentar na frente tá dando sorte, hein? Número 12. Tô falando. Número 7. Número 19. Se eu não acertar nesse sorteio, eu quero acertar na Mega Sena. Mais interessante. Número 5. Não. Número 9, já falei? Não. 5, não sei. 5? 5. Obrigado. Número... Quer sugerir algum, Mário? Tá lá, 22. 22. Deixa o Felipe sugerir um também. Tá lá, sugere o número aí. 7. 7. Já foi. Já foi o 7? Já foi. Então, sei lá, 14. Manda ver, Edu. 24. Sem segundas intenções. 24? Já foi. Não, mas então você se deu bem. Essa aqui é um pente lá da galeria do James Dean, de Fairmont, Indiana. Tem a assinaturazinha dele aqui. Esse é de Fairmont mesmo. E aí vamos sortear mais isso aqui. Isso aqui são as balinhas também que eu trouxe de Fairmont, Indiana, do museu dele, de Fairmont, Indiana também. Fala um número aí. 18. 18. 18? Opa! Para adoçar a sua vida. Tava reclamando. Fala aí. 2. Número 2. Opa, bingo. Pronto, Mega Sena. Sei lá, número 21. Já foi, eu acho. Não. Essas vieram de Fairmont, comigo na mala. Vou na CVC dizer, eu quero ir aqui. Bem, gente,
vai ter filme agora às 5 horas. A mostra termina domingo. Espero que vocês tenham vindo, quem tem a oportunidade de vir, curtido. E quem sabe eu consigo trazer as outras do Rio de Janeiro aqui para São Paulo, que vai ser um prazer. Tá? Obrigado a presença de todos. Muito bom. Vem com o sotaquezinho de indiana também? E a próxima mostra que você trouxer, se eu não aparecer, é por falecimento. Aí Não, pelo amor de Deus, vira a boca para lá. Ele tá sempre aqui, sempre sentado nessa poltrona. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Hein? Fujo de palestra, fujo de tudo, mas essa eu gostei. Obrigado. Prazer, hein? Meu caro Felipe, sucesso. Sempre. Não, você falando do sotaque de indiana, porque vendo um dos filmes e tal, quem é? É a prima dele? Uma senhora, talvez, cara meio bolachona, com um óculos gigante. And she talks like this because she's got an accent. Foi uma das professoras, eu acho. Cara, eu sabia que eles tinham. Ok, eu conheço o sotaque de indiana, mas. A cidade é eu não sabia que era esse sotacão, entendeu? Quando você vai na. A girl, velho. A girl? Nossa. Já escutei alguns vídeos dele, assim. E você escuta as pessoas assim, nossa, é muito forte. É engraçado, cara.